transição dos processos na 8666 e com a nova lei 14133. Caso aqueles que estejam presentes aqui não tenham interesse diretamente nesse assunto, ou seja, procedimentos para a instrução de um processo de contratação no órgão, já adianto que vai ficar aqui gravado, como o Rodrigo falou, e aí, como a gente tem essa limitação de 100 pessoas, né, ficaria talvez interessante que aqueles que não atuem diretamente na área realmente dos processos licitatórios, que a gente, enfim, ajuste aí a participação, tá? Era só um aviso inicial para tornar a reunião, eu acho, o mais pontual possível, tá? A gente vai abrir a possibilidade das pessoas tirarem dúvidas, e aqueles que assistirem depois também podem mandar suas dúvidas, que nós vamos responder, bom? Podemos, então, dar início propriamente à portaria. Bem, todos sabemos que a nova lei de licitação entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, mas ela deu um período de opção de 2 anos para que a administração permanecesse utilizando processos com base na 8666, 10.520, o RDC, embora esses regimes, essas leis tenham sido revogadas. O prazo final de 2 anos é agora, daqui a poucos dias, no dia 1º de abril de 2023. Então, o propósito dessa reunião é justamente falar um pouquinho sobre essa transição de regime. Nós tínhamos 2 anos aí para fazer a opção. A partir do dia 1º de abril, já não podemos ter essa liberdade de opção. Mas como ficarão os processos até então instruídos? Então, é sobre isso, é sobre esse aspecto que essa portaria está regulamentando. Todos sabemos também que o Estado do Amapá recebe recursos federais em volume relevante e que as normas federais, por imposição da União, ela estabelece que, quando se tratar de recursos federais, você deve aplicar as normas federais. Faço esse comentário inicial para explicar que essa portaria lançada está em consonância com as regras federais. Então, não há nenhuma preocupação entre a transição no Estado e a transição federal. Tivemos esse cuidado e essa preocupação para deixar todos muito tranquilos e muito conscientes de que a gente está atento aos regulamentos federais em relação aos processos estaduais, ok? Bem, o que nós temos aqui? Temos um regime de transição em que a lei de licitação permite a opção, porém, justamente porque a lei permite algumas interpretações, o dispositivo legal não ficou claro sobre até como tratar os processos de contratação, os processos de licitação. E aqui, em consonância com a Portaria Federal, nós resolvemos utilizar a mesma compreensão, que os processos que estão instruídos até o dia 31 de março, até o final do mês, podem prosseguir e concluir essa contratação no regime anterior. Ou seja, até o dia 31 de março, se o processo já estiver iniciado, a administração, o órgão, a central, podem prosseguir nessa instrução. E o que é um processo iniciado? É aí que está o ponto que a portaria está trazendo o regulamento. Esse processo que está iniciado é aquele que já está registrado no SIGA. Sabemos que para contratações no âmbito do Estado do Amapá, temos um sistema eletrônico chamado SIGA. Então, é nele que o órgão deve registrar todas as suas contratações. Eu falei órgão, mas também gostaria de estender a administração indireta, que também está vinculada, que também está integrada na central de licitação. Tá? Então, o primeiro dispositivo
da portaria justamente fixa quais são os órgãos que são regidos, quais são as entidades que são regidas, tá? Aqui não estamos tratando de poderes como poder legislativo, poder judiciário. Essa portaria, ela é apenas para o poder executivo estadual. E também não envolve o município. Então, que fique claro que essa portaria abrange apenas os órgãos e autarquias estaduais, ok? Todos aqueles que estão no sistema da central de licitação e no SIGA. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o marco temporal, para dizer até dia 31 de março, é justamente os processos que estão instruídos no SIGA, que já estão criados no SIGA, ok? Quer fazer alguma observação, doutor Rodrigo? Tranquilo aí? Só reforçar que no final do mês de fevereiro, a gente editou a portaria de RPs. Salvo engano, a gente publicou no iníciozinho de março, né? E lá no artigo 10º da portaria de RP, a gente fixou um marco temporal que, na época, era o que prevalecia a publicação do edital, tá? Gente, como veio essa nova portaria, a portaria 02, houve uma revogação tácita do artigo 10º da portaria de RP, tá? Então, não é mais o marco temporal que está lá no artigo 10º que vai reger a questão da 8666, tá? Com marco temporal para 1433. As regras estão agora definidas na portaria conjunta 02, tá? Então, o artigo 10º será desconsiderado porque houve ali uma revogação tácita em decorrência dessa nova portaria. Porque o que aconteceu? Depois da publicação da portaria, duas semanas depois, o governo federal editou a portaria, que a qual a portaria conjunta 002 está sendo balizada com base nas regras federais. Então, se tinha um entendimento majoritário de que o marco temporal seria a publicação do edital, porém, esse entendimento acabou sendo superado por conta da portaria do governo federal, e o próprio TCU ontem, na tarde de ontem, também aí trouxe uma regra muito semelhante ao que está fixado a portaria federal, tá? Então, o artigo 10º da portaria de RP, que é aquela portaria que a central lança todo ano, estabelecendo o cronograma das licitações, o que vai ser licitado. Lá eu fiz um marco temporal, mas esse marco temporal teve revogação tácita. Beleza? Jeane. É muito importante esse esclarecimento do doutor Rodrigo, justamente para que vocês entendam a razão de ter essa portaria. A verdade é que havia essa polêmica. O Tribunal de Contas da União sinalizava nos seus julgados que só poderia prosseguir as contratações, as licitações, com o edital publicado até 31 de março, né? Ou seja, a partir do dia 1º de abril, só poderia continuar quando tivesse um edital publicado. Acontece que a AGU fez um questionamento perante o Tribunal de Contas e, recentemente, ele entendeu pela possibilidade de aplicar esse entendimento que nós estamos colocando na portaria, que está em consonância com a portaria federal, que seriam processos que já foram iniciados. Então, a gente não tem mais a necessidade dessa preocupação que o Rodrigo acabou de colocar aqui, que era justamente de ter o edital publicado até o final do mês, ok? Porém, é importante vocês entenderem que eu tenho marcos para licitação e tenho marcos para contratação direta. Como no Estado nós usamos o SIGA para as contratações, de um modo geral, e aí eu vou incluir a administração direta e indireta, é importante vocês saberem que o marco inicial para você, o marco final para você continuar instruindo processos com a 8666 é até o dia 31 de março agora, no final do mês. E isso se aplica tanto para licitações, tanto para contratações diretas. Então, você só vai prosseguir na instrução de processos que já tenham sido criados e tenha ali uma instrução realmente inicial. Eu sugiro que você não apenas crie nessa data, para só depois se inserir. Vocês sabem que, como é um sistema eletrônico, fica registrado
cada dia que você faz o anexo lá. Então, o cuidado que eu peço é que você não só crie, que você coloque os documentos iniciais realmente, para poder prosseguir. Eu tive o cuidado de pegar um modelo que eu vi que outras procuradorias estão usando, esse modelo de despacho, em que o gestor faz a opção por prosseguir no regime, fixa ali essas regras, vai entrar daqui a pouquinho no site da PGE, tá? No site da PGE vocês têm vários modelos, aproveito até para dizer que já estamos disponibilizando lá modelo de estudo técnico preliminar, com base na nova lei, modelo de termo de referência, com base na nova lei, e agora esse modelo de declaração, que vai ficar disponível lá na parte modelos, no site da PGE, tá? É uma declaração, é um despacho apenas como modelo de referência, o órgão tem liberdade de fazer diferente, mas já que estamos diante de um regulamento que traz a necessidade do gestor fixar aquela opção, eu peço para que, antes de remeter esse processo, conste esse despacho realmente no processo, tá? Então, que fique claro que estamos falando de contratações diretas e de licitações. Lembrando que no Estado nós temos 2 tipos de licitações, praticamente. Uma que é instruída, que é iniciada dentro da central de licitação, mas temos outras que são aquelas mais específicas, que são iniciadas dentro do órgão. O cuidado maior, a atenção maior, é justamente para quem está fazendo essa instrução dentro dos órgãos, tá? É muito importante para não gerar um vício quando chegar esse processo mais adiante, ok? Então, a instrução só pode prosseguir na 8666 ou na 10.520, ou no RDC, se for o caso, até o dia 31 de março. Temos esses processos que são encaminhados para que a central realize a sua fase externa. Então, fiquem atentos, a central vai poder prosseguir nesses processos se for atendida e cumprida essa exigência. O mesmo cuidado eu falo em relação a contratações diretas. Algumas contratações diretas não vão chegar até o final do mês para parecer jurídico. Por quê? Porque parecer jurídico é uma fase, é um momento processual de uma contratação direta. Porém, aqueles que estão instruindo neste momento e querem prosseguir no regime da 8666, fiquem atentos a essa data. Se chegar para parecer jurídico, contratações diretas que tenham iniciado só posterior a esse marco que nós estamos fixando, infelizmente, nós vamos precisar devolver o processo para que seja instruído com base na 14133. É importante dizer ainda que a portaria, ela fixa 2 marcos. Um marco inicial, né? Ou seja, até o dia 31, é justamente o marco que você pode prosseguir com o processo instruído na 8666. Mas ela também fixou uma data final para a publicação dos editais, que seria no dia 1º de abril do ano seguinte, ou seja, de 2024. Ontem saiu um acórdão do TCU, dizendo que essa data, no dia 1º de abril de 2024, não pode ser aplicada, tá? E aí ele fixou como data final para o término da licitação até dia 31/12 de 2023. Claro que isso promove uma mudança na nossa portaria. Como essa portaria segue a do governo federal, e essa decisão ainda pode ter um recurso, a gente resolveu aguardar. Mas estamos muito tranquilos que todas as licitações que estão em curso e que estão iniciadas podem perfeitamente ser concluídas ainda nesse ano, tá? O Rodrigo vai falar um pouquinho agora sobre as atas de registro de preço, porque nós temos essa particularidade e a Portaria Estadual também trataram disso. Rodrigo? Certo. Um ponto, gente, que eu acabei não mencionando é que sobre o regulamento do ETP, tá? A gente está trabalhando em conjunto com a CEPLAN
para regulamentar a questão do ETP, quem que vai fazer o ETP, como é que vai ser feito, tá? A gente já tem uma minuta pré-elaborada, está em análise jurídica aqui da Procuradoria do Estado, tá? Tudo alinhado com a Secretaria de Planejamento, na pessoa do secretário adjunto, o doutor Rafael, e então está tudo sendo alinhado. Em breve também terá o regulamento do ETP. Por hora, como a gente não tem, utiliza-se o regulamento federal naquilo que couber por analogia. Com relação às regras gerais de licitação, a doutora Giane explicou sobre a questão do marco temporal. Outro ponto que nos preocupava também, o ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, teceu duras críticas à questão do marco temporal que até então o governo federal tinha fixado, né? Então, a gente acreditava que o TCU iria ter um posicionamento contrário ao marco temporal que o governo federal propôs, né? Eles acolheram parcialmente a portaria, né? Sugeriram algumas mudanças, que a doutora Giane falou, que a portaria federal estabeleceu o prazo final até 31 de março de 2024, né? Com relação à licitação da 8666, e aí eles sugeriram a alteração para que seja publicado edital até 31 de dezembro desse ano, tá? Então, mas a gente esperava um outro posicionamento do TCU, um posicionamento mais conservador, e acabou que não. Eu vi a crítica do ministro Antônio Anastasia, então a gente esperava que o TCU tivesse um posicionamento bem diferente, né? Então, de qualquer maneira, o posicionamento do Tribunal de Contas da União é muito bem-vindo, né? Um posicionamento que compreende a realidade brasileira, compreende que a maior parte dos estados, eu ouso dizer até que quase todos os estados, os municípios de um modo geral, ainda não têm regulamentos concretos, ainda não está amadurecida a aplicação da 1433 na administração pública. Então, o TCU adotou entendimento, realmente, um marco temporal muito razoável, muito interessante para nós aqui, enquanto administradores públicos, gestores públicos e assessores jurídicos e procuradores do Estado, tá? Então, com relação à ata, tá? Lá no artigo, pode descer um pouco, Daniel, a portaria, por gentileza. Lá no artigo, aí, pode parar. No artigo 3º, tá? A gente trata aí com relação às atas. Como é que vai ficar o funcionamento das atas feitas pela central? É possível que a central dê carona após 31 de março de 2023? Como é que vai ficar? Se eu precisar de uma carona no segundo semestre, se eu tiver uma ata vigente, como é que vai funcionar, tá? Na portaria, a gente também estabelece essa regra, o regramento. No artigo 3º, a gente traz lá que a ata regida pelo Decreto Estadual 3182, o Decreto Estadual 3182 é o decreto que trata do sistema de registro de preços no estado do Amapá, tá? Continuará válida durante toda a sua vigência. Então, a ata está vigente em outubro de 2023, né? Ela pode ser aderida, assim como os órgãos que estão participando da licitação, que participaram da licitação, poderão consumir a ata. Então, enquanto a ata estiver vigente, ela poderá ser consumida e poderá ser objeto de carona, claro, em termos quantitativos também, né? Poderá ser objeto de carona, ainda que tenha sido construída sob a égide da 8666, a Lei 10.520 e o Decreto 3182 de 2016. Com relação às atas externas, ou seja, atas de outros estados, atas da União, vai prevalecer o que cada ente regulamentou com relação ao marco temporal. Então, a gente diz aqui pelo nosso que as atas construídas pela central, sob a égide da 8666, sob a égide do decreto 3182, continuarão válidas, inclusive para caronas, desde que tenham quantitativos ainda, né? Elas continuarão válidas, elas só vão deixar de existir quando realmente perderem a sua vigência. Então, o artigo 3º trata muito bem disso. E os contratos decorrentes desses procedimentos, isso já está expresso no próprio texto da 1433 também, né, seguirão as regras aí da 8666. Um exemplo, eu fiz um contrato decorrente de uma ata de serviço contínuo. Essas regras de serviço contínuo continuarão sendo regidas pela 8666. Então, o prazo máximo é de 60 meses. Os aditivos serão aditivados sob a égide da 8666, tá? As atas que forem feitas, que forem construídas sob a 14133,
Por óbvio, os contratos decorrentes dessas atas seguirão o regramento da Lei 14.133. Então, a gente traz esse marco temporal, foi algo que foi objeto de muita dúvida, assim que a gente lançou a portaria, muitos servidores, gestores, né, de órgãos, assessores jurídicos vieram aqui nos perguntar, mas como é que vai funcionar? Eu estou preocupado. Como é que está o regulamento da ETP? A gente tem regulamento disso, a gente tem regulamento de agente de contratação. Então, não se preocupe, gente. A gente está trabalhando nesses regulamentos. Muita coisa, eu e a doutora Giane, a gente tem um pensamento que é muito incomum, a gente compartilha do mesmo pensamento, que é o quê? Esperamos a União lançar os regulamentos federais e, a partir dos regulamentos que a União traz, nós fazemos o nosso inspirado no regulamento federal. Por quê, gente? Mexer com licitação já é algo complexo. A licitação tem um procedimento que já é extremamente complexo, né? Imagine se a gente faz um regulamento totalmente diferente do que o governo federal edita, né? Aí quando é que fica, quando a licitação está envolvendo recursos federais, né, o técnico daquele órgão fica perdido, ele não sabe qual é o regulamento que ele vai aplicar. Então, os nossos regulamentos, que têm sido lançados até então, não estão em tanta dissonância do regulamento federal. É claro que nós temos algumas peculiaridades, nós temos algumas particularidades que precisam de ajustes. Então, aquilo de particularidades que nós temos está sendo ajustada, mas, de um modo geral, os regulamentos que têm saído aí do Estado, né, têm seguido muito a linha de coerência com que o regulamento, com que o governo federal vem pensando, com que a União vem regulamentando. Inclusive, convido vocês a entrarem no site da Procuradoria. Vocês querem saber, olha, já tem tal regulamento? Lá no site da Procuradoria, a gente tem uma aba lá sobre regulamentos. Vocês vão abrir a aba no site, depois eu vou pedir que o Daniel mostre essa aba, e vocês têm acesso a tudo que já foi regulamentado no Estado e aquilo que é relevante, que já foi regulamentado no âmbito federal, para vocês aplicarem nas estações que vocês forem construir da 14.133. Com relação ao regramento, hoje na 8666, no decreto 382, é como? Quando é a licitação de ata, né, quando é a licitação do registro de preço, o processo nasce na central a partir dos quantitativos que os órgãos mandam, né, das especificações que os órgãos mandam, né? O processo nasce na central e é iniciado. Na 14.133, isso não vai mudar. O processo vai ser novamente iniciado na central a partir das demandas de vocês, tá? Quando é processo que não tem uso de ata, processo pregão eletrônico sem uso de SRP, o processo normalmente vai ser feito a fase interna toda pelo órgão e ele vem para a central para a realização da fase externa. Então, essas regras básicas não vão mudar da 8666 para 1433, vai permanecer basicamente o mesmo fluxo. O que vai mudar é a elaboração do ETP, vai ficar com responsabilidade de quem? Do órgão, da CEPLAN, do órgão em conjunto com a CEPLAN. Então, é isso que a gente está regulamentando. Mas o fluxo, de um modo geral, o fluxo licitatório, ele vai seguir da mesma maneira como já é feito na 8666 e como é feito sobre o decreto 3.182. Beleza? Doutora Giane, com a palavra. É isso aí, Rodrigo. Tem algumas outras regras mais específicas que eu vou abordar aqui, justamente para englobar todas as situações. É importante dizer que existe uma instrução diferente da 8666 e da 1433. Também quero dizer que muitos órgãos já vêm instruindo com alguns instrumentos da nova lei, embora permaneçam utilizando como fundamento a 8666. Isso não quer dizer que está tendo uma decisão combinada. Não. Quais são os documentos da nova lei que não costumavam ser exigidos na 8666? O estudo técnico preliminar, a análise de risco. Esses documentos, eles, embora sejam obrigatórios na nova lei, na antiga lei não havia nenhuma proibição de instruir os processos. Então, caso o órgão já esteja instruindo um estudo técnico preliminar, com
risco, o mapa de risco, como esses documentos podem permanecer, embora o fundamento seja 8666. Isso não quer dizer que é uma licitação combinada. Mas o que não pode ser é, quando vocês instruem o processo com base na 14133, vocês citem a legislação aplicada. Precisam adequar os documentos que são obrigatórios para processar 14133 e façam a declaração expressa no processo sobre qual é o regime que está sendo adotado. Então, aqueles que querem até... Desculpa, mas está falhando muito a fala da... Jeane, seu áudio está falhando um pouquinho. O meu tá ok, gente? O seu tá ok, mas eu acho que precisa também o pessoal desligar o microfone. Uma sugestão, chefe, desligue o seu vídeo e deixe só o áudio, e aí trava menos. Tirem o vídeo, tirem o seu áudio para... Melhorou agora? Estão conseguindo me ouvir melhor? Tá tranquilo? Parece que melhorou. Ok. Então, vou voltar um pouquinho para explicar o que eu havia comentado. Quando você escolhe o regime da nova lei ou do regime anterior, você tem documentos que são obrigatórios no processo. Sabemos que o novo regime, que é a 14133, faz exigências sobre documentos que a 8666 não exigia, como, por exemplo, o estudo técnico preliminar e a análise de riscos. A análise de riscos vai variar também do procedimento. Mas, enfim, o ponto fundamental é que eu tenho recebido, desde o ano passado, muitos processos que já vêm com esses documentos, estudo técnico preliminar e uma análise de risco pelo órgão, embora a instrução seja com base na 8666. O que eu quero reforçar aqui é que não há nenhum problema de vocês continuarem usando essa instrução, e aqueles que já estão elaborando o seu ETP e a sua análise de risco, pensando na nova lei, que até o dia 31 de março, podem adicionar esses documentos no processo, fazendo clara declaração e opção em relação a permanecer no regime anterior, tá? Então, além de estar o processo criado no SIGA, os documentos que estão instruindo esse processo, eles devem deixar claramente a opção de que é o regime da 8666, tá? Que fique claro essa informação. Também quero dizer que, em relação às contratações diretas, temos algumas peculiaridades. Por quê? Porque algumas contratações diretas, elas decorrem de licitações que foram fracassadas ou desertas. Então, a portaria também trouxe uma regra específica nesse caso. Se na apresentação aí puder aparecer a portaria, consegue colocar aí? Daniel, isso. No artigo 2º, no parágrafo 2º. Isso, parágrafo 2º. Quando nós temos uma licitação que é fracassada ou deserta, só para esclarecer, deserta, quando não veio nenhum licitante. Fracassada, quando vieram licitantes, mas por alguma questão documental da habilitação ou da proposta de preço, a licitação ficou sem o vencedor. Isso é uma licitação fracassada. Nesses dois casos, a administração, no caso a central de licitação, ela pode repetir, né, esses editais. Então, que fique claro ali que, após a repetição, se permanecer a hipótese de licitação deserta ou fracassada, o órgão poderá fazer a instrução dessa contratação direta, tá? Permanecendo na 8666. Porque a data da publicação do edital ali já demonstrou que o processo que é como se fosse um prosseguimento, tá? Então, que fique claro aí que existe essa regra também para as contratações
diretas em razão da licitação deserta ou fracassada, ok? Jeane, As atas que o doutor Rodrigo acabou de falar, ele deixou claro que as atas da central é bem fácil a gente compreender, porque está registrado no SIGA, então permanece a opção do carona pelo prazo de vigência daquela ata. A Portaria Federal também deixa essa regra nas atas federais. Pelo prazo de vigência da ata, os órgãos poderão pegar a carona, tá? Então, fica essa regra para as atas federais, e no caso de outras atas estaduais, o Rodrigo sinalizou aí, destacou da importância de observar que cada estado tem o seu poder de regulamentar com marcos temporais diferentes. Já adianto que alguns estados já têm os seus marcos temporais, Rio de Janeiro, enfim, Paraná, alguns outros já publicaram aí seus marcos temporais, e muitos usam até o final do ano, de acordo com esse segundo entendimento agora, que o Tribunal de Contas se pronunciou ontem, né, de que as licitações precisam encerrar, precisam ter o editais publicados até dia 31 de dezembro deste ano, tá? Então, assim, não vejo que haverá algum problema em relação a isso. Por quê? Porque a gente já está com os nossos regulamentos, a gente já está finalizando alguns modelos, e aí fica muito à vontade, realmente, que a gente consiga concluir os processos em andamento ainda neste ano, ok? Alguma consideração final aí, doutor Rodrigo? Jeane, sim, tem. Aí, respondendo, a gente está vendo aqui no chat algumas perguntas, eu vou até moderar aqui, gente, porque como eu estou como moderador, eu vou pedir até para tu auxiliar também, me auxiliar na resposta. Aí, a primeira pergunta que veio aqui, tá aqui, vamos lá. Bom dia, caso a ata de registro de preço seja de órgão externo, é permitido fazer adesão até o fim da vigência da ata? Aí o comentário foi feito aqui pela Diretoria de Administração Geral. Olha, vai depender da regra do que cada ente federativo vai adotar. Então, vamos lá, dá um exemplo. Eu quero pegar carona numa ata do Pará. Você vai ter que olhar qual foi o regulamento lá que define o marco temporal no estado do Pará, porque são regras, cada estado vai ter suas próprias regras. Alguns estados, como a doutora Jeane citou, Rio de Janeiro, né, estabelece lá com marco temporal a publicação do edital até final do ano. Outros estados, a exemplo do estado de São Paulo, decidiu aguardar a União regulamentar para aí sim levar o seu marco temporal. O que eu acredito que vai acontecer é que, com esse novo marco temporal da União, com esse acatamento parcial pelo Tribunal de Contas da União com relação ao marco temporal estabelecido pelo governo federal, muitos estados devem mudar os seus regulamentos, tá, para ficarem mais próximos com o que o governo federal traz, né, como regulamento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tá? Se a ata de registro de preço for gerenciada por outro estado, né, uma ata externa, que é chamada, né, vai seguir as regras que o estado definir, né? A ata é da União, vai pegar carona numa ata da União. É o regulamento federal que vai definir, certo? Então, essa é a primeira pergunta. Aí tem outras perguntas aqui no chat, Ana. Só para claro, mas os órgãos mandam para o parecer. Então, eu peço e oriento que vocês já sinalizem que há um permissivo legal nesse sentido. Muitas vezes, os órgãos limitam-se a dizer: o órgão gerenciador disse sim, mas o órgão gerenciador pode não estar atento ao regulamento do estado dele. Então, o fato dele autorizar, por si só, não supre a possibilidade da carona se tornar legal. Então, eu peço faço esse pedido adicional quando houver um carona de ata externa de outro estado que façam essa pesquisa. Caso não haja um regulamento naquele estado, porque tem alguns estados que não estão regulamentando, a gente usa como referência a norma federal, né, como norteador realmente, para não deixar sem um amparo legal, ok? Jeane, aí tem mais outra pergunta aqui, o Neto Costa. Gostaria de saber se após 31 de março o parecer referencial da dispensa de licitação com base no valor da despesa perderá a validade. Inclusive, tem uma novidade, né, com relação ao referencial do baixo valor na nova lei, né? Nessa mesma linha, com relação ao parecer referencial para adesões de atas externas,
perderá a validade ou poderemos iniciar processos de adesões com base nesse parecer, mesmo após a revogação da 8666 de 93? Então, nesses países, quando nós fizemos a reedição, a gente já estabeleceu que a vigência dele deveria observar esses marcos temporais. Então, veja, se eu tenho um marco temporal regido agora por regulamentos, por portaria, vão se aplicar a esses casos também. Ou seja, vocês podem continuar utilizando, se vocês estão usando o regime da 8666, podem continuar na mesma instrução, inclusive com os pareceres referenciais, tá? Até o término dessa vigência, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente já tinha observado quando fizemos a reedição e colocamos como a vigência dele vinculada realmente a esse regramento. Aproveito para dizer que ontem nós encaminhamos para o gabinete, para homologação e publicação, o parecer referencial, já com base na cotação eletrônica de baixo valor da nova lei. Também encaminhamos outro parecer referencial, que foi um trabalho do Dr. Kelly, de parecer para prorrogações de contratos por escopo, né? Ou seja, quando eu vou alterar o prazo de execução, em caso de obras, ou aquele que realmente é um contrato de uma entrega, tá? São 2 novos pareceres referenciais. Estamos editando vários pareceres referenciais para ficar disponíveis lá no site. Vamos fazer um de capacitação. Então, assim, peço para que vocês acompanhem as atualizações no site da PGE. Tem uma aba chamada Modelos. A aba chama, deixa eu olhar aqui, só para não errar na informação, gente. A aba é sobre publicações, tá? Nessa aba publicações, se você puder colocar aí, a gente consegue visualizar para mostrar aí? Site da PGE. Ó, aí temos aquela aba publicações. Modelos, é isso mesmo. Aí eu tenho na aba publicações, modelos, temos lista de verificação, estamos atualizando as listas de verificação. Recentemente atualizamos a de prorrogação de serviços continuados, tá? A de pareceres aí referenciais, manuais, tá? Temos agora a revista jurídica que a PGE lançou. Então, fiquem atentos a essas publicações que a gente está, tudo que é possível a gente está atualizando, quase que semanalmente, para trazer aí as novidades, para trazer realmente essa forma de trabalhar mais sério, tá? Daqui ainda esse mês, eu acredito, a gente vai editar um ato justamente para facilitar quando se tratar de instrução de processo na nova lei, tá? E aí tem muita novidade vindo aí, a gente está trabalhando bastante nos regulamentos e nos instrumentos para tornar as licitações da nova lei mais célere, ok? Tem mais alguma dúvida, Rodrigo? Não consigo. Giane, só um adendo também, Daniel. Na aba legislação, clica aí, por favor. Aí, regulamentos, normas, é ali onde vão estar todos os regulamentos editados pelo Estado da nova lei, tá? Então, convido vocês a entrarem no nosso site, vocês vão abrir a aba lá, regulamentos, normas, vocês vão ver tudo que já foi regulamentado, não só em licitações, mas em outras matérias, né, pelo Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado, e lá embaixo vão estar lá os regulamentos editados até então, ou aquilo que foi feito pelo governo federal, que é relevante no nosso dia a dia, tá? Então, só para vocês aí realmente terem esse acesso ao nosso site. Outra dúvida, tem bastante dúvida aqui, Giane, no nosso chat aqui. Tem uma aqui da Danúbia, eu vou deixar essa para depois, porque tem uma outra aqui, o primeiro que perguntou, ele já pediu outra dúvida aqui. Temos processos que foram autuados no SIGA em 1º de janeiro e 3 de março, que estão ainda na fase interna. Se o gestor determinar que sejam fundamentados pela 8666, podemos prosseguir? Podem sim, tá? Mas ele tem que autorizar até dia 31 de março. Se ele passou dia 1º de abril, vai perder o processo. Então, já corre lá com o gestor para ele autorizar o processo até 31 de março, tá? E ele pode prosseguir naturalmente, já foi autuado no SIGA, então tá tudo certo, tá? Aí a Danúbia solicitou uma pergunta sobre a nomenclatura dos documentos TR e projeto básico.
que a 14.133 não definiu. Ficará da forma como estamos, como estamos usando hoje, ou será tudo TR, independentemente do processo licitatório? É uma pergunta que ela sobre TR e projeto básico. Como é que vai ficar a nomenclatura agora na nova lei? Na nova lei, ela definiu o nome dos documentos. Então, lá no artigo 6º, que tem as definições, ela deixa muito claro que o termo de referência, ele é o documento utilizado para bens e serviços comuns. Então, não importa se é uma contratação direta, não importa se é uma licitação, você vai usar, se for bens e serviços comuns, o termo de referência. Dá uma olhadinha lá no artigo 6º, ver se consegue baixar aí para olhar, Rodrigo. Já projeto básico, você vai usar quando não se encaixar realmente nesse conceito de bens e serviços comuns. E aí você vai ter o projeto básico como instrumento para obras, né? Serviços relacionados a obras, tá? Então, fiquem tranquilos em relação à nomenclatura, que a nova lei, ela trouxe mais segurança realmente em relação a esses nomes dos documentos. Claro que nós temos aí modalidades em que eu uso uma contratação integrada, que eu não vou fazer nem projeto básico e nem termo de referência, porque eu vou usar o anteprojeto, tá? Então, tudo vai depender realmente de qual o estudo técnico preliminar vai apontar como solução mais viável para aquela necessidade, tá? Então, aqui no termo de referência, aqui no artigo 6º da nova lei, ela deixa claro aqui, o inciso 23, tá? Termo de referência. Documento necessário para a contratação de bens e serviços, que devem conter os seguintes parâmetros. E aí ela vem trazendo os parâmetros do termo de referência. Então, se for bens e serviços, é termo de referência, tá? Aí, em seguida, ela traz o projeto básico. Eu pedi para o Daniel abrir a 1433, para a gente abrir já direto no artigo dos conceitos. Enquanto isso, Giane, tem outra dúvida aqui. O processo tem que estar para aparecer até o dia 31 de março? Não, tá, gente? O processo ele tem que estar autuado no SIGA, com a autorização do gestor pela opção pela 8666, até dia 31 de março, tá? É esse que é o marco temporal. Ah, não tem correio para aparecer, não. Ele tem que estar autuado. O que é autuado? Cadastrado no SIGA, né, juntada a documentação no SIGA e a assinatura da autoridade competente, que via de regra é o gestor do órgão, optando pelo regime da 8666, tá? Isso até 31 de março desse ano, beleza? Vai codificar uma sugestão, um modelo de declaração que podem usar, tá bom? Vi um outro estado, fez um para ajudar, então a gente adequou o modelo para a nossa realidade, e aí ele vai ficar disponível caso os órgãos queiram utilizar, ok? Então, aí na 14.133, vai lá no artigo 6º, inciso 23. Termo de referência, documento necessário para contratação de bens e serviços. Ele não fala que é bens e serviços comuns, ele fala bens e serviços, tá? Então, fique muito tranquila em usar o termo de referência quando se tratar de bens e serviços. Quando eu estou diante do projeto básico, o projeto básico está lá no... Aí vem seguido o projeto com o conceito, tá? E depois, lá no 25, tem projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes para definir e dimensionar a obra ou serviço, só que ele acrescenta que é complexo de obras, e aí faz uma série de exigências aqui, que fica muito claro que o projeto básico você vai usar diante de impacto ambiental, levantamentos topográficos, enfim, traz informações que é muito consenso hoje, que você vai usar o projeto básico mais voltado a obras e serviços de engenharia, tá bom? Danube, aí outro ponto, a gente vai ver até na doutrina, a doutrina ainda não está 100% alinhada com relação à aplicabilidade tanto do projeto básico quanto do TR. Eles estão indo muito pela literalidade da lei. Então, isso como é algo também muito novo, a própria doutrina está amadurecendo, né, esses conceitos, essa aplicabilidade no dia a dia. Mas, como a gente ainda não tem nada assim formado, ainda não tem uma jurisprudência do TCU indicando no uso do dia a dia, né,
que a dúvida seja essa, né, a aplicabilidade disso no dia a dia, vai pela literalidade da lei mesmo, por hora, tá? Até que a gente começa a ter os primeiros julgados do Tribunal de Contas da União, indicando, olha, nessa situação que está em dúvida se usa projeto básico ou TR, usa projeto básico. Então, isso ainda vai amadurecer com o tempo. Mas, por hora, é o que a doutora Jane falou, vai seguindo pela literalidade da lei, né? E aí a gente tem aí um projeto básico que é algo que tem um mais complexo, que exige um estudo, um levantamento topográfico, algo que realmente tem um impacto muito mais relevante no sentido de ambiental, enfim, em várias situações, tá? Então, por hora, vai pela literalidade. Isso no caso pontual da instrução do processo. Caso seja algo da área técnica, vamos conversar, vamos alinhar, a gente vai ver o caso concreto específico, porque, por vezes, pode ser que use um termo de referência para serviço, mesmo que seja de engenharia, né, em casos em que não seja compatível alguns levantamentos. Mas é algo, como o doutor Rodrigo deixou claro, que é muito pontual, que não está definido 100%, né, os regulamentos não trazem esse detalhamento tão aprofundado, e aí, nesse caso, eu acho que tudo justificado, fica bem claro do porquê da razão desse ou daquele outro instrumento. Alguma dúvida mais, Rodrigo? Tem uma outra aqui, do Fagner, deixa eu ver se não ficou nenhuma para trás aqui. Tá, do parecer já foi esclarecido, né? Aí ele traz uma outra dúvida. No caso de adesões de ata, o processo para adesão também precisa ser iniciado até o dia 31 de março de 2023? Não, tá? Porque quando se trata de adesão de ata da central, o marco temporal que a portaria adota é a vigência da própria ata, tá? Então, a ata estando vigente, vamos lá, estamos em outubro, a ata está vigente, né? Você vai montar o seu processo de adesão, ainda que já tenha passado 31 de março, tá? Porque o que está delimitando o marco temporal no caso de adesão em ata é a própria vigência da ata, beleza? E não a autuação desse processo nesse caso, tá certo? Deixa eu ver se tem mais. E na ata externa, o entendimento é semelhante, né? Fiquem atentos aos marcos temporais de vigência da ata, mas a instrução do processo no SIGA pode ser posterior, desde que dentro da vigência da ata, que você vai pegar a carona, e desde que essa vigência tenha uma autorização legal, tenha uma previsão legal de que aquela ata daquele estado continua vigente. Ok? Certo. O Felipe Barros, do IAPEM, ele faz o seguinte questionamento. Para a fixação, se abrirmos um processo pela 1433 e houver uma ata vigente pela 8666, poderemos aderir, porém, observados os termos do contrato da 8666, sim, tá? Vocês podem aderir. Inclusive, é recomendável, né? Antes de vocês abrirem um processo específico, observarem se as atas que já estão lá não vão atender o que vocês já precisam, né? Então, por conta até do princípio da eficiência, né? Olha, eu vou ver as atas, eu estou precisando de ar-condicionado, vou ver se tem uma ata de ar-condicionado. Ok, já me atende, então posso pegar carona, tá? Os contratos, obviamente, se a ata foi gerida pela 8666, pelo decreto 382, os contratos decorrentes das atas seguirão as regras da 8666, tá? Então, eu tenho lá uma ata de serviço contínuo, por exemplo. Eu vou lá, pego carona. Depois, eu faço um contrato oriundo dessa carona, dessa ata, certo? O contrato, o serviço contínuo, as regras de serviço contínuo, os aditivos, o prazo máximo para aditivar o contrato, vai seguir o regramento da 8666. Beleza? Tranquilo? É claro sobre esse aspecto que o doutor Rodrigo acabou de falar, que é uma orientação geral. Só criem licitações se não tiver licitado pela central algo que vocês possam utilizar, ainda que o órgão não tenha sido participante. Por quê? Porque as atas da central, elas têm por fim atender às necessidades do Estado, na administração direta e indireta. Então, ao invés de começar uma dispensa de licitação de baixo valor, ou uma contratação ou uma licitação específica, se tiver a ata, o regime para os órgãos é muito simplificado. Quando eles são participantes, eles fazem a utilização direta. Quando eles querem pegar carona, eles praticamente instruem o processo equivalente à utilização.
não vai para parecer, porque a ata é do Estado, de uma licitação que já foi aprovada e analisada pelo Estado. Então, é um procedimento muito simplificado. Nós temos encontrado alguns processos de contratação direta, seja por baixo valor, seja emergencial, seja em relação à adesão, também, que é um outro processo, em que os órgãos não têm esse cuidado de olhar se tem disponível, se tem aquele objeto. Ah, tem o objeto, mas não me atende da forma satisfatória. Digam isso no processo. Por quê? Porque aqui na Procuradoria, quando a gente faz o olhar, a gente naturalmente verifica. Tem disponível? Se tem disponível, licitado, por que vai fazer uma contratação direta? Né? Então, que fica essa orientação, e aproveito para também pontuar algo que tem sido muito recorrente, processos iniciados no órgão para adesão. Na verdade, o processo ele não deve ser iniciado como uma adesão. Desde o documento de formalização desse processo consta, para adesão. Lembrando que a adesão ela é uma consequência de uma fase do processo em que você faz uma pesquisa de mercado e identifica que aquele objeto traz vantajosidade, porque o outro órgão já licitou num preço de mercado. Mas o processo ele deve iniciar por meio de uma necessidade que foi colocada ali, de um termo de referência que foi colocado pelo próprio órgão. Né? Ah, mas é porque é a central que faz, lá que está correndo. Então, pega de lá, traz essa informação de lá. Mas eu peço, está dentro da lista de verificação de adesão à ACA. O processo não deve iniciar como adesão. A adesão é uma consequência de uma pesquisa mercadológica. Então, como isso tem sido muito recorrente, eu sei que houve mudança em alguns órgãos, temos novos gestores, peço esse olhar atento de instruir um processo como uma contratação, né, inicialmente, mas que na pesquisa de mercado você identifica a vantajosidade de uma ata e aí você torna ele a opção pela adesão, ok? Certo. Giane, outro ponto também que eu queria abordar, e é uma novidade, eu ainda não vi isso nos processos, assim, pelo menos os processos que eu já analisei, eu ainda não vi, tá? Que é algo que parece pequeno, mas é uma exigência da 1433, pelo menos nos processos que já foram iniciados, eu não vi o que chegou para mim na análise jurídica, dispensas e inexigibilidades pela nova lei, tá? Que é o decreto dos bens de luxo, um decreto editado ano passado, tá? E lá no decreto, depois vocês dão uma lida com calma, tem no site da Procuradoria, ele fala que a autoridade competente tem que atestar que aqueles bens não são luxuosos, tá? São bens que são imprescindíveis para a administração pública, mas que não ostentam caráter luxuoso, tá? Foi uma preocupação do legislador, da 8666, que cada ente federativo regulamentasse, tá? Mais uma vez, esse decreto ele vai muito ao encontro do decreto federal dos bens de luxo, tá? Só que a nossa redação, a gente tentou deixá-la mais simples. A redação do decreto federal é uma redação muito complexa, muito, às vezes até assim, difícil leitura. Então, a gente deixou tentar, assim, na elaboração dessa minuta de decreto, a gente tentou deixar ela a mais simples possível, tá? Então, não se esqueçam que os processos iniciados na 1433 têm que vir com a declaraçãozinha lá, semelhante àquela declaração de bens e serviços comuns que eu faço nos pregões aqui, né, da central. Né, eu declaro que esses bens são bens e serviços comuns. Né? A mesma declaração, você vai fazer uma declaração de meia folha, falando que aqueles bens que serão licitados, aqueles bens que serão comprados através de contratação direta, ou por inexigibilidade ou por dispensa, não se enquadram em qualquer categoria como luxuosos. Pelo contrário, são bens essenciais, sem um caráter aí, de ostentação, né, de luxo, né, que é o decreto, ele veda, é um decreto assinado pelo ano passado. Aí a gente tem mais algumas dúvidas aqui, da Nayara Pimentel. No caso dos municípios, os mesmos devem seguir que parâmetros na questão da temporalidade? Tá, vamos lá. Os processos já existentes devem conter alguma justificativa ou autorização do prefeito ou secretário? Olha só, Nayara, os municípios, cada município também vai ter que delimitar o seu marco temporal, tá? Se, por exemplo, o município for pegar carona em uma ata da central, ou seja, o município de Santana viu lá que tem uma ata de água mineral que interessa para eles, né? Eles vão querer pegar carona.
As regras da carona vão ser as regras da portaria 002, que a gente editou enquanto Procuradoria do Estado, tá? Então, vão seguir as nossas regras. Ah, o município de Santana quer pegar carona em uma ata de outro município. Vai ter que ver quais são as regras que aquele município editou com relação ao marco temporal da 8666 para 1433, tá? Então, assim, cada ente federativo vai ter que ter o seu regulamento para definir qual é o marco temporal que ele acha que é viável para pegar carona em uma ata. O nosso já está definido. Então, se o município de Macapá, o município de Santana, o município de Mazagão, enfim, qualquer município do estado, né, queira pegar carona nas nossas atas, o marco temporal é que está fixado na portaria 002, tá? Aí outra dúvida, o ETP será para todos os tipos de processo? Isso está em regulamentação pelo Estado. Oi, Jeane, pode falar. A gente olhando o regulamento federal, já saiu um regulamento mais específico, a gente sabe que a nova lei de licitação, ela fala do estudo técnico preliminar como um documento necessário para o planejamento, mas ela diz que para contratações diretas, e no caso também de licitações, eu vou colocar aqui o dispositivo, ela deixa claro que não é obrigatório para todos. Aí vem o regulamento e dispõe. Nós vamos seguir a orientação do governo federal nesse aspecto, em que ele está dispensando a elaboração de estudo técnico preliminar para casos pontuais. Na verdade, ele não está dispensando, ele está facultando. Ele permite que o órgão, se quiser fazer, faz, tá? E quais são as hipóteses que o ETP está sendo dispensado ou facultado? Tá? Vou aqui ler para vocês, que é com base no regulamento federal bem recente, que é a IN 58, de 2023, tá? E a hipótese que ele não é obrigatório, vou trazer aqui para vocês. Estudo técnico preliminar. Olha lá, exceções, tá? Está no artigo 14 da Instrução Normativa 58, de 2023, e ela faculta, tá? Ela faculta a elaboração do ETP nas hipóteses de dispensa de licitação de baixo valor, tá? Tanto faz ser relacionado à obra, ao serviço de engenharia ou à compra de serviços comuns. No caso de licitação deserta ou fracassada, então, nessa hipótese também está dispensando. Caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Emergência ou calamidade pública, tá? Nessas hipóteses também não precisa obrigatoriamente fazer o ETP, mas tem que justificar. E ela trouxe mais uma situação, que é a chamada contratação direta do remanescente. Qual é essa hipótese? É aquela em que o contrato, que pode ser uma de obra, ou pode ser de serviço, ou de fornecimento, o fornecedor, ou a construtora, ou o prestador de serviço, não termina essa contratação. Né? A obra ficou parada, aí você pode contratar pelo remanescente, uma hipótese de contratação direta, e nesse caso em especial, ele está facultando a elaboração do ETP. Também é dispensado nas prorrogações de contrato. Tá? Então, quando eu for fazer uma prorrogação de contrato de prestação continuada, regida pela nova lei, tá, gente? Essa daí é a prestação continuada, por quê? Porque quando você faz uma prorrogação, é como se você fizesse um novo contrato. Então, nesse caso, ele também está dispensando. E quando eu tenho, lá no artigo 18, parágrafo 3º, a lei está, em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou projeto básico, dispensada a elaboração de projeto, enfim. Ele traz uma possibilidade de você não precisar realmente trazer esse estudo técnico preliminar, tá bom? Então, a IN 58 também trouxe a mesma ressalva que está na lei, né, quando da elaboração do ETP para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo,
para aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, aí ele traz essa possibilidade citando esse dispositivo, tá? Então, não é obrigatório 100% para todas as contratações, mas as ressalvas precisam ser justificadas e elas precisam atender ao que o regulamento permite. No mais, deve ser feito. Lembrando que o estudo técnico preliminar, ele tem alguns requisitos que são obrigatórios e outros que são facultativos. Então, eu posso fazer um ETP simplificado. Temos já um modelo disponível de ETP, de ETP completo, com orientações, com explicações, já com base na última IN, tá, do governo federal sobre ETP. Então, embora o doutor Rodrigo tenha comentado sobre essa possibilidade da circular regulamentar, eu tenho certeza que esse regulamento não vai suprimir a possibilidade dos órgãos que queiram fazer os seus ETPs prosseguirem ou continuarem fazendo, ok? Exatamente, Giane. Vocês vão usar por hora tudo que está no regulamento federal, que, salvo engano, é a IN 58, né, 2021. Né? Por hora, é o regulamento federal. O regulamento estadual, ele não vem para trazer regras diferentes do federal, tá? Como os nossos regulamentos têm sido sempre construídos de uma maneira em consonância com o federal, até para não gerar uma confusão entre os gestores, os servidores, tá? O regulamento do ETP que vai vir do Estado, tá? Ele basicamente ele trata de competências. Olha, quem é que vai elaborar o ETP? Tá? Mas a forma, quais processos que vão aplicar o ETP continua o regulamento federal, tá? Então, o regulamento estadual que está sendo construído vai tratar mais do enfoque de competências. Olha, quem é que vai elaborar o ETP? Né? Como é que vai ser feito o início desse processo de ETP, tá? Dessa modelagem. Mas as regras mesmo básicas, onde que vai aplicar, onde que não vai aplicar, já estão definidas em regulamento federal, e o regulamento estadual que vai vir não vai vir contra o federal, tá? Então, fiquem tranquilos, podem adotar o regulamento federal na elaboração do ETP, na aplicação do ETP. Tem aqui uma dúvida sobre a declaração, se deve ser assinada obrigatoriamente. Dos bens de luxo. A declaração dos bens de luxo, e a declaração, que eu acredito que é essa que eu falei, da opção pelo regime da 8666 ou da 33. A própria portaria está tendo, tá? Aqui no artigo 2º, fala que tenham sido devidamente autuados no SIGA e instruídos com manifestação da autoridade competente que autorize a contratação, tá? Quem autoriza uma contratação, seja ela contratação direta, seja ela uma licitação, é o gestor, tá? É a autoridade competente para justamente fazer aquela despesa, né? Dele a responsabilidade de fazer autorizações. Então, essa declaração, sim, tem que ser assinada obrigatoriamente pelo gestor, tá? Porque ainda que o gestor diga que eu concordo, mas ele não autorizar isso expressamente, a gente fica sem atender a uma exigência que os regulamentos e que a própria portaria federal está trazendo, tá? Na live federal, sobre esse aspecto, também deixaram claro que seria esse ordenador de despesa, então é importante ter essa declaração. E aproveito para dizer que eu vejo, em muitos casos, o uso de parecer referencial com uma declaração assinada por CPL, assinado por servidores, tá? Autoridade competente para autorizar contratações, para confirmar o preenchimento de requisitos, para aprovar termo de referência, para autorizar aquela contratação, é o gestor, tá bom? Tá, Giane, eu acho que ele estava se referindo à declaração dos bens de luxo, tá? No decreto, Adilton, a declaração a ser assinada pelos bens de luxo, ele também fala em autoridade competente, tá? É o parágrafo 2º do artigo 3º. Aí vocês teriam que definir aí em portaria quem é quem assinaria. Realmente, o setor de patrimônio teria mais expertise para atestar que aquele bem não é de luxo, tá? Então, de qualquer maneira, a gestora aí, ela tem uma certa razão, tá? Mas isso precisa definir na portaria de vocês. Agora, o que a Giane falou é a assinatura para a opção do marco licitatório, se é 866. Essa sim, tem que ser pelo gestor, tá? Aí a opção pelo marco de licitação, 866 ou 1433,
é o gestor que tem que fazer. A declaração de bens de luxo, aí sim, pode ser delegável ao setor de patrimônio, porque a portaria fala em autoridade competente, mas aí vocês precisam tratar isso em uma portaria, em algo que tenha definida essa competência própria, né? Pronto. Essa dúvida aqui, o mapa de risco será obrigatório ou quando não fizer deve se justificar? Veja, a gente já está falando sobre instrução da nova lei, né? Quando eu tenho a nova lei que fala sobre análise de risco, está lá no artigo 18, tá? Ela não fala propriamente em mapa de risco, quem traz essa nomenclatura é o regulamento federal para a contratação de serviços terceirizados, tá? Mas, independentemente da nomenclatura, o propósito da 14133 é o planejamento, tá? Então, como uma ferramenta de planejamento, o estudo técnico preliminar é um documento obrigatório, tá? As exceções eu acabei de falar, mas a análise de risco, que está lá no... Se tiver com a lei colocada aí também, Rodrigo, não sei se o Daniel pode dar uma ajudinha aí, de colocar a análise de risco. Está lá no artigo 18, é um dos incisos. Vou mostrar aqui para vocês, aí eu faço a leitura do dispositivo aqui para a gente ficar bem atento ao que a nova lei fala, tá? Ele não é um documento obrigatório para todas as contratações, tá? Ele é um instrumento de planejamento e ele não necessariamente deve ser um documento autônomo, tá? Você pode colocar isso dentro do ETP, se preferir, já que o ETP é esse documento de planejamento, tá? Lá no artigo 18, vamos lá, deixa eu achar aqui na minha lei, tá aqui, tá? Quando eu falo sobre instrução dos processos, a fase preparatória, que é essa fase de planejamento, e que deve estar documentada no processo, o artigo 18 chama atenção lá no inciso 10, tá? A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Veja, quando eu falo dessa análise de risco, eu estou falando da fase de planejamento, da fase preparatória. Aqui não está posto no dispositivo como se fosse um documento autônomo. Então, ele pode fazer parte do ETP, mas é muito comum você identificar no processo um documento autônomo para esse mapa de risco ou essa análise de risco. Usando como fundamento a IN 05 de 2017, ela traz lá como fase de instrução do processo de terceirização, de contratação de serviços terceirizados, que você tenha o estudo técnico preliminar, mapa de risco e depois o termo de referência. Então, essa nomenclatura de mapa de risco pode ser usada tranquilamente, porque a gente continua usando como referencial a IN 05 de 2017 para a contratação de serviço terceirizado, tá? Ele tem um modelo na IN que pode ser utilizado, mas isso é voltado para terceirizações. Trazendo essa informação para os processos instruídos na 14133, que fique claro que o que a lei pede é uma análise dos riscos, tá? E essa análise dos riscos pode ser formulada um documento. Nós estamos olhando os modelos do governo federal, vamos tentar fazer um modelo bem simplificado para que os órgãos possam utilizar também, ou podem fazer os seus. Eu vejo que muitos processos que são instruídos, seja pela Sejusp, seja pelo FUNCEP, eles já vêm com um padrão de instrução, mesmo os que estavam iniciados na 8666, que tem essa análise de risco, esse mapa de risco, um documento bem simplificado, só para que vocês entendam qual é o propósito dessa análise de risco. Quando eu faço o planejamento de uma contratação, eu tenho que pensar quais são os fatores, quais são as ocorrências que podem influenciar negativamente na execução ou na licitação. Tá? Então, aqui é uma forma que a administração, que a nova lei trouxe, para que o planejamento já pense em medidas para evitar o insucesso de uma licitação, para evitar um descumprimento contratual. Então, falando aqui de uma forma bem simples, é um documento que pode ser autônomo, pode compor o ETP, tá? E aí não é obrigatório para todas as contratações que realmente, como documento autônomo, tá? Mas peço para que, já que a lei
coloca no artigo 18 como uma análise de risco, como um aspecto do planejamento, eu peço para que os órgãos observem realmente como é que está previsto aí no regulamento, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a gente está preparando modelos em relação a isso, mas também tenham a liberdade, inclusive, de olhar os modelos federais, né? O governo federal está publicando ETP digital, já disponibilizou termo de referência digital, que é aquele que você pode criar o seu perfil, né, preencher, usando como referência, e utilizar no seu processo, tá? Então, fiquem atentos a essas mudanças e realmente entendam a finalidade dos documentos. Para quê? Para que vocês não usem esses documentos apenas para cumprir forma. Olha, eu fiz o ETP, fiz o mapa de risco, análise de risco, fiz o TR, mas não houve aquilo que a lei está trazendo como principal novidade, principal exigência, né? O adequado planejamento, tá? Então, fiquem atentos à ideia do para que servem os instrumentos para garantir realmente o sucesso dessa licitação, tá bom? Giane, tem uma pergunta sobre a agente de contratação, mas eu queria deixar ela para depois, porque tem uma outra pergunta aqui do Fagner, com relação a, no caso das ARPs que foram regidas pela 8666 e ainda estão vigentes, o limite para adesão vai permanecer em 100%? Aí ele traz um trecho do novo decreto do SRP. Olha, Fagner, ele vai permanecer em 100%. Por quê? Porque a ata vai seguir as regras do 3182. A ata que foi feita na 8666 vai seguir as regras do 3182, tá? Então, os limites, os quantitativos vão seguir o regramento do 3182. As atas que forem da 1433 vão seguir o decreto 1716 de 2023, beleza? Salvo se o recurso for federal, tá? Que envolve sim. uma ata da central para um recurso federal. Todo recurso federal está vinculado aos normativos federais. E o decreto federal, ele já trazia a semelhança da nova lei, limitação de 50% em relação ao quantitativo e o dobro em relação ao número de carotes, tá bom? Perfeito. Tem uma pergunta do Lucas. Sobre a agente de contratação, artigo 8º da 1433, qual a função desse novo dispositivo que a lei elencou? Quer que eu responda? Eu não entendi, mas pode A responder. pergunta dele é sobre a agente de contratação. Ele quer saber mais ou menos como é que vai ser feito, como é que vai ser a modelagem a ser aplicado. Assim, fique claro que na lei, né, se a gente olhar o dispositivo que está na lei, o artigo 8º, e aí, se tiver aí com a lei, a gente visualizar, o agente de contratação, ele está expressamente previsto na nova lei como sendo aquele que é designado entre servidores efetivos, né? Não sei se é essa a dúvida, não sei se é sobre isso que se trata, mas a leitura do dispositivo do artigo 8º, deixa eu fazer aqui para que fique bem claro. A gente tem visto também que os regulamentos que têm saído sobre o agente de contratação são agentes que atuam mais na fase externa da licitação, na tomada de decisão na fase externa. Então, assim, hoje o que se tem? O agente de contratação é aquele que vai tomar uma decisão relevante, que vai impulsionar o processo, é uma decisão relevante, tá? Não é um despacho, um mero despacho. É uma decisão relevante que vai dar um impulsionamento ao processo. É basicamente essa modelagem. Os regulamentos que estão vindo, inclusive o federal, estão designando que são pessoas mais elencadas à fase externa, porque lá é uma fase que tem uma tomada de decisão muito grande, tá? E aí, com relação ao pregão, no próprio trecho da lei fala que na modalidade pregão, o agente de contratação é o pregoeiro, tá? Então, é assim que estão nascendo os regulamentos. O dispositivo, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos,
ou empregados públicos do quadro permanente da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Então, como o doutor Rodrigo deixou claro aí, a doutrina, todos os entendimentos que a gente tem acompanhado até agora, sempre olham o agente de contratação como aquele servidor mais voltado à fase externa da licitação, tá? Nós estamos editando o nosso regulamento também, estamos olhando os regulamentos federais para acompanhá-lo, e a gente está atento também às deficiências de quadro efetivo que algumas entidades e alguns órgãos têm, né? Então, logo em breve deve sair aí esse regulamento, né, detalhando um pouco mais, com essa preocupação de seguir a orientação legal, né, que estabelece essa regra, mas estamos também olhando como outros estados, como outros municípios, enfim, como que o Brasil vem regulamentando e aplicando essa regra, tá? Então, fiquem tranquilos aí, que a gente está trazendo esses regulamentos, e a linha de raciocínio é essa, né? É um servidor realmente que vai estar mais voltado à fase externa, mas também vemos que a doutrina e, enfim, muitos órgãos já estão se pronunciando que quando eu falo em contratações diretas, embora não esteja expressamente colocada a contratação direta, a preocupação não é diferente, porque eu não posso ter só a preocupação com quem conduz uma licitação e não com quem conduz uma contratação direta, né? Então, nós vamos trazer também orientações nesse sentido, tá? Exatamente, Anne. Porque quando veio a lei fala lá que o agente de contratação é voltado à licitação. Aí veio o primeiro questionamento, né? E as dispensas e inexigibilidades não vão ter agente de contratação? Então, a doutrina começa a indicar que sim, que não faria sentido ter na licitação e não ter agente de contratação nas dispensas e inexigibilidades de licitação. Então, o Jacobi Fernandes, o Rony Charles, o próprio Marçal, ele já tem se inclinando nessa possibilidade. Então, o nosso regulamento também vai trazer os agentes de contratação nessas modelagens aí de dispensa de licitação, tá? Tem que ter, a doutrina majoritária já está se inclinando para isso, que nas dispensas e inexigibilidades há também a presença do agente de contratação, tá? Não só na licitação comum, né? Na licitação regular. Tem uma pergunta, Sim. quais leis continuarão sendo usadas paralelamente a 14.133? Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, o que a gente está tratando aqui é quais são as leis que, apesar de alcançar o marco final aqui, que é o dia 1º de abril, né, a gente vai continuar instruindo com base nela, a 8666, né, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, a 10.520, que é a Lei do Pregão, e a do RDC, tá? Se for essa a dúvida, nós vamos continuar finalizando esses procedimentos, ainda regidos por essas leis, e aí fique claro que todo contrato, tudo aquilo que foi constituído pela administração sob a égide desse regime, ele vai continuar sendo regime até o final. Ou seja, o contrato vai ser prorrogado, continua usando as regras da 8666, continua usando as regras do RDC. Então, pelo tempo de vigência desses contratos, continuam sendo regidos por essa regra a cada prorrogação, ok? E aí faço, inclusive, um comentário para dizer que existem contratos que, inclusive, usaram como pareceres referenciais recentemente, de concessionárias, que são aquelas que têm um monopólio, né, do serviço, que é no caso de água e esgoto, no caso de energia. Esses contratos, nós já tínhamos colocado uma cláusula de que eles poderiam ser por tempo indeterminado, tá? E aí eu peço para que vocês não adotem esse entendimento, tá? E aí, quando for prorrogar, já use o novo regime, tá? Saiu também, acho que na portaria federal, não sei se é na portaria federal que saiu essa previsão, e aí é muito importante vocês estarem atentos. Toda a contratação de concessionárias no regime de monopólio, não usem mais o prazo indeterminado, tá? Quando chegar o prazo final dele lá,
ao invés de usar a regra do prazo indeterminado, já adotem as medidas realmente para usar as regras da nova lei. Tá? E sobre as leis que continuam vigentes, apesar da 14133, quero deixar claro que a 14133, ela não revogou a lei de licitações das estatais, a 13.303, tá? Ela continua vigente, mas ela rege as estatais. Quem são as estatais? Sociedade de Economia Mista e empresa pública. Temos a FAP, né, aqui no estado, enfim, qualquer uma dessas que seja constituída como sociedade de economia mista ou empresa pública, ela é regida pelas regras da 13.303. A 14.133, nada interferiu na vigência dessa lei específica, tá bom? Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do suprimento de fundo, né, regime de adiantamento de despesa, no valor da na nova lei não tem mais a carta convite, o valor do suprimento de fundos era baseado no valor dessa modalidade. Os senhores têm alguma orientação a respeito disso? Também carece de regulamentação, tá? É um ponto que carece de regulamentação. A doutrina também não tem um consenso com relação a qual é o valor que vai ser aplicado do suprimento de fundos, o valor vai balizar, enfim, é algo que ainda carece de regulamentação com relação a isso, tá? Então, o regime de adiantamento de despesas, suprimento de fundo, ainda vai ser definido ainda como é que vão ser as balizas aí sobre o viés da nova lei, tá? Apenas a nova lei trouxe para esses contratos verbais que são usualmente utilizam o suprimento de fundo o limite de 10 mil, tá? Ele trouxe expressamente essa previsão, mas como o doutor Rodrigo falou, exige um regulamento específico, a gente já teve algumas conversas com a CGE, que faz esses regulamentos, eles também estão atentos sobre essa necessidade, tá bom? Outra pergunta, o agente de contratação seria a mesma figura do fiscal de contrato? Não. Fiscal de contrato é aquele que vai fiscalizar a execução daquele contrato, tá? Olha só, gente, fiscal de contrato, gestor de contrato e agente de contratação. O fiscal de contrato, ele vai fiscalizar a execução daquele contrato. Ele vai ver se o serviço está sendo prestado a contento, se a empresa está com as certidões de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, tudo ok, né? Ele basicamente vai cuidar do andamento contratual. O gestor de contrato, ele vai cuidar, dando um exemplo aqui, dos aditivos. Então, ele vai ficar encarregado, olha, o contrato daqui 3 meses vai vencer, então eu já tenho que providenciar o aditivo, tá? Esse é o gestor de contrato. Fiscal de contrato e gestor de contrato não se confundem. E o agente de contratação, menos ainda. O agente de contratação, ele vai atuar no processo licitatório, tá? Então, são 3 figuras distintas, tá? Não podem ser a mesma pessoa, por conta do princípio da segregação das funções. Então, fiscal de contrato é um, gestor de contrato é outro, e o agente de contratação será outro, tá? Então, basicamente esse o norte aí o próprio Felipe já respondeu a pergunta. O ideal, inclusive, como não existe na lei um regulamento dizendo quais são as competências do fiscal e do gestor, até porque eu posso ter uma comissão de fiscais, até porque eu também posso ter um fiscal técnico e um fiscal de documentação, todas essas diretrizes, preferencialmente, deveriam estar em regulamento, né? Um regulamento que o órgão coloque, ou na hora dele publicar a portaria do fiscal, ele coloque lá as atribuições do fiscal, do gestor, tá? Então, realmente são aspectos que não tem uma lei que traga um regulamento fechado, mas usando como norteador os manuais, os regulamentos federais, a orientação é muito essa, tá? Que os fiscais e que os gestores não sejam as mesmas figuras e que as atividades de cada um fiquem mais delimitadas, ou por meio de uma portaria, ou por meio de um regulamento que o próprio órgão pode fazer, porque a realidade de estrutura de cada órgão varia, tem órgãos menores, órgãos maiores, mas, de fato, como o doutor Rodrigo explicou, não são sinônimos, ok? Diane, aí tem várias perguntas, a agente de contratação acho que é a maior dúvida, que tem várias perguntas que acabam sendo comuns, né? Se o agente de contratação pode ser efetivo, se tem como justificar, enfim.
Gente, o fato é que existem várias correntes doutrinárias sobre o agente de contratação, né? Tem gente que defende que o agente de contratação ele tem que ser efetivo, sem nenhuma exceção. Tem gente que defende que o agente de contratação tem que ser preferencialmente efetivo, ou seja, a maior parte dos servidores tem que ser preferencialmente efetivo. Tem gente que traz a corrente aí que a Adriele trouxe aí, que a norma só se aplica à União, por se tratar de uma possível norma específica da União. Mas, assim, o fato é que cada ente federativo está regulamentando como é que vai se dar o seu agente de contratação, tá? No estado do Amapá, esse ponto a gente está trabalhando no regulamento, então vai vir ainda o regulamento tratando sobre isso. Mas o fato é que a doutrina de licitação ainda não chegou a um consenso. A gente observa essas três correntes aí principais com relação à questão da agente de contratação, se ele é efetivo, se pode ser comissionado, enfim, tá? Então, é algo que ainda aguarda carece de regulamentação no estado do Amapá e a gente está trabalhando nisso, tá certo? Quer complementar alguma coisa, Giane? Não, é isso aí mesmo. Acho que tem muitos pontos aí, todo mundo conhece a gente, e deixando claro que esse regulamento deve sair, mas que fiquem atentos, que a gente está atento às deficiências dos órgãos, né? E o pregoeiro, pela lei, ele é um agente de contratação, tá? Eu vi aí perguntando se poderia ser comissionado. Então, se ele é um agente de contratação, vai se aplicar a ele as regras do agente de contratação, que, no caso, serão divulgadas aí em breve, tá bom? Mais uma dúvida aí? Acredito que não. Acho que, de um modo geral, a gente respondeu tudo. Já estamos aí estamos aí 1h35 de live. Pode atuar na fase de planejamento, na confecção do ETP, por exemplo, e efetivamente na execução, fiscalização do contrato. Veja, a gente sabe que a nova lei, ela trouxe expresso alguns princípios que, embora a novidade, como princípios expressos, já eram usuais em relação aos entendimentos dos órgãos de controle. No caso do TCU, que é o princípio da segregação de função, né, que você não deve concentrar naquele mesmo servidor uma série de atividades dentro de uma licitação. Por exemplo, ele vai ser o pregoeiro, ele vai ser o controle interno, ele vai ser quem elabora o termo de referência. Então, quando você concentra naquele mesmo servidor várias atividades, você prejudica e propicia até que a administração tenha erros que ela não consiga identificar. E qual é o propósito do controle interno, né? Verificar se estava tudo cumprido, ali está tudo dentro da lei. Então, se foi o mesmo servidor que elaborou o documento e instruiu essa licitação e conduziu essa licitação, por certo que isso estaria prejudicado. Então, é um consenso que não deve recair sobre a mesma pessoa que analisa o aspecto de controle interno, que seja o pregoeiro e que elabore esses documentos. Mas, em relação à dúvida, ele fala mais propriamente sobre o fiscal. Veja, qual é a ideia do ETP? O estudo técnico preliminar é aquele documento que vai justamente fazer levantamentos preliminares em cima de uma necessidade que a administração tem e apontar qual é aquela solução mais viável sobre o aspecto técnico e econômico. Então, veja, a administração, ela tem uma necessidade, transporte de servidores. Daí ela vai fazer os levantamentos, os estudos, para avaliar qual é a melhor solução. E ela vai avaliar se, para transporte de servidor, é mais viável a locação de veículos, a compra de veículos, o uso do táxi Gov, né, do táxi Gé aí, que é justamente o veículo de aplicativo. Então, ela vai avaliar esses custos, vai avaliar se é adequado tecnicamente, se é viável. Então, o ETP vai fazer essa elaboração, esse planejamento inicial, para, ao final, apontar qual seria a solução mais viável sob o ponto de vista de vantajosidade para a administração. A partir do estudo técnico preliminar, eu faço o termo de referência, o projeto básico, que justamente vai detalhar qual é esse objeto. Né? Se ali o estudo técnico preliminar apontou que seria a locação, lá no termo de referência eu vou esmiuçar, eu vou detalhar, eu vou especificar o objeto. Claro que, se eu tenho o servidor trabalhando no estudo técnico preliminar, por certo que ele é um bom nome para ser o fiscal desse contrato. Porque na medida em que ele participou, auxiliou
a elaboração desse estudo para indicar qual é a solução mais viável, e talvez tenha também participado da elaboração do termo de referência, qual é o propósito do fiscal? O fiscal é para assegurar que aquela execução contratual, seja de uma obra, seja de uma prestação de serviço, vai alcançar um resultado almejado, vai efetivamente ser entregue, vai produzir aquilo que você planejou. Então, o fiscal do contrato pode, sim, ser aquele que participou da elaboração do estudo técnico preliminar, ok? Espero ter respondido aí. Vocês têm mais alguma dúvida? Vamos para a última dúvida, para a gente poder encerrar nosso webinário. A mesma máxima vale para a cotação de preço. Teoricamente, como a agente de contratação seleciona os preços, tendo contato com o fornecedor, conduz o processo licitatório. Olha, por conta da segregação das funções, é recomendável que aquele que faz pesquisa de preço não conduza o processo licitatório. Assim como a gente vê muito em município, o pregoeiro assinar o edital, tá? Por conta da segregação das funções, o TCU e os tribunais de contas locais, eles não recomendam, tá, que sejam a mesma pessoa, tá? Sejam pessoas distintas nesse caso. Então, o cara que faz a pesquisa de preço, o servidor que faz a pesquisa de preço, tem que ser distinto daquele que vai conduzir a licitação na fase externa. Da mesma maneira que aquele que assina o edital de licitação tem que ser um servidor diverso daquele que vai conduzir a licitação, tá? Por conta dos princípios do princípio da segregação das funções. Bom, eu acho que a gente já pode encerrar o nosso webinário, Jeane. Deixa eu só passar a palavra. Sobre a pesquisa de preço. O melhor... Preciso saber como é que a gente faz para conseguir a gravação dessa reunião assim que terminar? Tá, já vou responder sua pergunta. Só a Jeane concluir. Só finalizar aqui essa parte da pesquisa de preço, é sempre recomendável que quem faz a pesquisa de preço seja quem efetivamente conhece tecnicamente o objeto. Porque, veja, se é da área de TI, você coloca o servidor que tem conhecimento técnico, ele especifica o seu objeto, mas na hora de fazer pesquisa de mercado, quem faz é um que não tem nenhuma noção sobre isso, potencialmente a pesquisa de preço pode ser deficiente, porque um leigo talvez não atente para detalhes de especificação técnicas que o servidor que tem esse conhecimento tenha. Aí tudo bem, ele faz e submete ao outro, também é uma questão, tá? Mas a gente pede essa atenção que a pesquisa de mercado, quando se tratar de um objeto técnico, seja orientada ou seja confirmada pelo setor que está demandando, que é esse setor técnico, ok? Sobre a pergunta da gravação, a gente vai disponibilizar no Drive, tá? Vai ser encaminhado no grupo dos órgãos. Eu não sei se todos vocês estão no grupo dos órgãos, tem um grupo geral aí, que tem os servidores do setor de compra dos órgãos, vai ser encaminhado lá o link do Drive, e vocês vão ter acesso à gravação, até mesmo para repassar para quem não pôde participar, que infelizmente a gente é limitado a 100 vagas, né? Enfim, tá? De qualquer maneira... né? Está disponível no site, alguma coisa assim, então vamos tentar avaliar isso, tá? A gente pode tentar ver a possibilidade de colocar também no YouTube, né? No canal no YouTube, a gente vai ver a possibilidade, mas por hora é no Drive mesmo e vai ser disponibilizado no grupo dos órgãos, o link. Ok, então, né, Rodrigo? Acho que é isso. Vamos encerrar a live. Agradecer a participação de todos, dos setores de compras, assessores jurídicos, assessores da PGE, todos que estão aí, pararam para nos ouvir aí um pouquinho, agradeço demais. A PGE está de portas abertas para as dúvidas de vocês, tá certo? Lá na central de licitações, atendo servidores, gestores, quase todos os dias, então a gente está sempre por lá, aguardando vocês, e a gente está junto nessa dinâmica que a administração pública, a gente está junto na tentativa de resolver os nossos problemas, os problemas da administração pública, né? Então, somos todos um só, somos todos administração pública. Então, agradecer aí pela participação de todos, esperamos aí que tenham sido esclarecidas as dúvidas, as principais dúvidas, né? E boa sorte a todos na condução das licitações da 14133, tá certo? E estamos aí à disposição sempre. Vou passar a palavra para a Jeane para a gente encerrar.
Reforço aí todas as colocações do doutor Rodrigo, né, ele pela Central de Licitação, eu pela Procuradoria de Licitações e Contrato, mas em consonância com todos os procuradores que atuam como parecerista, inclusive o próprio doutor Rodrigo, que também é parecerista. Então, a gente está sempre atento, sempre de portas abertas. Temos o apoio técnico da Procuradoria, por meio de grupos, aos assistentes, aos servidores. Estou tentando conseguir um Fale Conosco para colocar lá no nosso site, para tirar essas dúvidas de forma mais imediata, mas saibam que a Escola de Administração do Estado, a EAP, está promovendo uma série de cursos de capacitação sobre a utilização da nova lei. Procurem, demandem, se capacitem, vamos estar juntos, preparados para colocar realmente em prática a nova lei. E eu tenho certeza que é sucesso garantido, tá? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.